Querido irmão, querida irmã, para este sábado da 22ª semana do tempo comum, nesse dia 3 de setembro, dia que a igreja celebra a memória de São Gregório Magno, temos como proposta de reflexão o texto de Lucas, capítulo 6, do versículo 1 a 5. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então, alguns fariseus disseram: Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: Acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Querido irmão, querida irmã, a lei do sábado, com o passar do tempo, tornou-se instrumento de opressão. Havia um tipo de tradição rígida, encabeçada por um grupo chamado fariseu, especialista em exigir dos outros o cumprimento de 613 preceitos. Com tanta lei assim, a vida ficava impossível de ser sentida. A liberdade com a qual Deus dotou o homem tornava-o refém de um emaranhado de práticas vazias. A comunidade dos discípulos de Jesus é chamada a viver na sua profundidade, sem a necessidade de se enrolar em falsos preceitos, inventados unicamente para satisfazer formalidades. O seguidor de Jesus vai ao essencial, naquilo que toca a existência e a enche de significado. Jesus é o sentido. Querido irmão, querida irmã, o povo de Deus do Antigo Testamento desenvolveu um belo sentido para o sábado. Pelo sábado, associa-se a seu Deus no seu descanso, na contemplação da obra da criação e na afirmação de sua condição de povo livre. Quem passou pelo exílio da Babilônia viveu isso com muita intensidade. Ocorre que a interpretação dos fariseus e a legislação que se foi juntando em torno do sábado acabaram sufocando a beleza e a grandeza do sábado, pelo clima de censuras, restrições e obrigações. Saciar a fome, como foi o caso dos discípulos que arrancaram espigas de trigo para comer, não desconsidera o sábado, se o sábado for a celebração da liberdade e da vida. Querido irmão, querida irmã, proposta para esse dia, guardar o domingo como um encontro com o Senhor ressuscitado. E agora, neste momento, encerrando, reze assim comigo. Ó Jesus, pelas Escrituras nos mostras que a necessidade de sobreviver está acima das leis. Dá-nos, Senhor, sabedoria para reconhecer que as leis são boas quando estão a serviço do ser humano. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desse sábado da 22ª semana do tempo comum, nesse dia 3 de setembro, dia que celebramos a memória de São Gregório Magno, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos 1 Coríntios 4, de 6 a 15, o texto de Lucas 6, 1 a 5, rezar o Salmo 144. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora poderá acompanhar a leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, e a continuação dessa reflexão aplicada à vida.
Irmãos, apliquei essa doutrina a mim e a Apolo por causa de vós, para que o nosso exemplo vos ensine a não vos inchar de orgulho, tomando partido de um contra outro, e a não ir além daquilo que está escrito. Com efeito, quem é que te faz melhor que os outros? Que tens que não tenhas recebido? Mas se recebeste tudo o que tens, por que então te glorias como se não o tivesses recebido? Vós já estáis saciados, já vos enriquecestes. Sem nós já começastes a reinar. Oxalá estivesseis mesmo reinando, para nós também reinarmos convosco. Na verdade, parece-me que Deus nos apresentou, a nós apóstolos, em último lugar, como pessoas condenadas à morte. Tornamo-nos um espetáculo para o mundo, para os anjos e os homens. Nós somos os tolos por causa de Cristo. Vós, porém, os sábios nas coisas de Cristo. Nós somos os fracos, vós os fortes. Vós sois tratados com toda a estima e atenção, e nós com todo desprezo. Até a presente hora, padecemos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados e vivemos errantes. Fadigamo-nos trabalhando com as nossas mãos. Somos injuriados e abençoamos. Somos perseguidos e suportamos. Somos caluniados e exortamos. Tornamo-nos como que o lixo do mundo, a escória do universo até o presente. Escrevo-vos tudo isso não com a intenção de vos envergonhar, mas para vos admoestar, como meus filhos queridos. De fato, mesmo que tivesseis 10.000 educadores na vida em Cristo, não tendes muitos pais. Pois fui eu que, pelo anúncio do Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, o apóstolo Paulo, na primeira leitura de hoje, mostra os desafios da missão. Sofrer e enfrentar o sofrimento sem esperar recompensa. Ele põe a nu as dificuldades enfrentadas pela comunidade que agora cresce, e alguns já começam a se sentir superiores a outros. Paulo mostra que isso não tem sentido numa comunidade que tem como ideal o serviço. Grande é aquele que serve, conforme diz outra passagem do Evangelho. Mas parece que as coisas não estão caminhando nessa direção. É preciso que ele, Paulo, evidencie sua condição de servo e as agruras que sofre para poder esclarecer aquela comunidade sobre o verdadeiro serviço. A comunidade imagina ter conseguido a maturidade cristã, mas suas ações mostram o contrário. E Paulo chega mesmo a ironizá-la por causa disso. Para aqueles que são orgulhosos, ele se mostra perseguido e humilhado, com poucos recursos materiais e muito trabalho. Assim, Paulo mostra que há muito por fazer e que o reino de Deus ainda não chegou, como alguns poderiam estar pensando só porque adquiriram alguma estabilidade religiosa. Temos de ter sempre esse cuidado em nossa vida. Não é porque nossa comunidade atingiu certo grau de estabilidade financeira e formativa que podemos achar que somos superiores e que não há mais nada a fazer. Essa leitura serve de alerta para todo missionário, para todo cristão, para todos os que se propuseram a viver a fé católica. Na liturgia da palavra deste dia, Jesus nos mostra a que veio.
Ele veio para transformar o mundo e nossa vida, começando por transformar atitudes, relações e procedimentos religiosos que valorizam mais os ritualismos do que as pessoas. São procedimentos questionadores, porque nos fazem refletir sobre o nosso proceder religioso e social. Na primeira leitura, Paulo mostrou o seu exemplo, buscando servir na humildade, para que a comunidade fizesse o mesmo e permanecesse na santidade. Porém, para permanecer nessa santidade, é necessário que permaneçamos firmes na fé e não nos afastemos da esperança que ele nos deu por intermédio do Evangelho. Assim, somos convidados a viver a palavra de Deus, colocá-la em prática e não apenas repetir versículos fora de contexto, apenas para justificar situações e procedimentos de nosso interesse particular e achar que sabemos mais que os outros. Nossa prática religiosa precisa ir além desse tipo de procedimento ou de relação com Deus. Uma religião que usa a palavra de Deus para oprimir as pessoas não merece respeito. Entre outras coisas, é também isso que Jesus questiona no evangelho de hoje, ao ser consultado pelos fariseus, porque seus discípulos recolhiam espigas num dia de sábado. Jesus e seus discípulos colhem espigas num dia de sábado para comer. Eles sentiam fome, porém são criticados pelos fariseus porque não era permitido pela lei judaica tal procedimento nesse dia. Jesus rebate a crítica usando o mesmo livro sagrado, mostrando que Davi e seus companheiros fizeram algo semelhante num dia de sábado, porque também estavam com fome. Quem tem fome não pode esperar. O que Jesus nos ensina é que nenhuma lei, seja ela religiosa ou não, deve ser superior à vida. Leis e regras existem para favorecer e defender a vida, e não para oprimi-la. Se alguém tem fome, deve comer, não importa o dia ou a hora. Assim ele reforça o que já foi dito. Uma lei ou religião que não atende às necessidades elementares da vida não merece ser obedecida. Jesus burla a lei do sábado quando a questão é a defesa da vida. Ele mostra com isso que é superior a qualquer lei, inclusive a lei do sábado. Assim, Jesus nos revela sua grandeza e nos convida a viver seu ensinamento, que é o amor pela vida, defendendo-a em todo momento, não importando o dia ou a hora. Permanecer firme na fé é pôr em prática os ensinamentos de Jesus e buscar saciar os mais diferentes tipos de fome e de sede de seus irmãos. Querido irmão, querida irmã, não devemos fundamentar nossa fé apenas nas leis, mas, sobretudo, no amor ao próximo. Aquele cuja fé consiste na adesão a um conjunto de leis ou regras, mais cedo ou mais tarde se decepcionará. Mas quem aceita a proposta de se comprometer com a vida de Cristo, servindo na humildade, este sim terá uma fé inabalável, como diz Paulo na primeira leitura. Querido irmão, querida irmã, encerrando este momento, reze assim comigo. Divino Espírito, dispõe-me a ser livre como Jesus, diante das tradições religiosas, pautando-me pelo querer do Pai, o Senhor da vida. Amém.